O vídeo de hoje é dedicado para você que gostaria de investir e ainda não investe por qualquer motivo. E nós vamos falar sobre os tipos de investimento e as diferenças entre investir, aplicar, economizar e apostar. É importante deixar claro que o investimento é um produto, tem a principal função de fazer seu dinheiro multiplicar, mas isso nem sempre acontece, né? Embora seja esperado por qualquer pessoa que investe. Isso porque na prática você está investindo seu dinheiro em ativos financeiros. E o mercado de capital brasileiro tem alguns tipos de investimentos. Eu sei, esse é um assunto que dá medo em muitas pessoas pelo desconhecimento da educação financeira. E é exatamente isso que separa as pessoas do mundo dos investimentos e da acumulação de patrimônio. É por isso que quando sobra um graninha, as pessoas, em grande parte, ainda buscam a segurança da poupança por desconhecimento das possibilidades de até mesmo ganhar mais em ativos que podem ser até ainda mais seguros. Outras pessoas sequer investem, mas apostam. E isso em busca de ganhar algo relevante da noite para o dia, né? Contudo, na realidade, não é o que acontece normalmente. Na prática, investir é reservar parte dos seus recursos e direcionar eles com estratégia de acumular patrimônio mesmo, e multiplicar seu dinheiro investido e fazer com que você crie uma renda passiva, seja através de lucros, de valorização dos ativos ou mesmo dividendos da renda variável, por exemplo. Logo, quando falamos em investir, estamos falando em longo prazo, algo mais futuro, embora existam investimentos a curto, médio e longo prazo. E quanto mais longo for o prazo do dinheiro investido, normalmente ele tende a render mais. Muita gente aqui no Brasil, por falta de educação financeira, foge de investimentos e tem um verdadeiro horror em colocar seu dinheiro e aplicar através de uma corretora, e esse medo é completamente normal. É como dirigir. Se você já tirou carteira, por exemplo, no começo, quando você estava aprendendo a dirigir, você tinha medo até de entrar dentro do carro. Com o passar do tempo, você termina acostumando e termina dirigindo todos os dias quase que no automático. Embora você esquece o perigo, mesmo sabendo que todos os dias ao dirigir você está se expondo a riscos. No mundo dos investimentos não é muito diferente. O termo segurança é bem relativo. Mas em linhas gerais, os investimentos de renda fixa são mais seguros do que os de renda variável. Isso porque eles oscilam menos e conseguem até ter uma previsibilidade ali de retorno para quem investe, dependendo, claro, do ativo que você está investindo. É por isso que quem está começando agora a investir é melhor fazer isso pela renda fixa, como por exemplo um CDB ou Tesouro Direto. E é por isso que é importante você conhecer cada um deles, conhecendo os tipos de ativos, renda fixa, variável e quais são os ativos por trás de cada um deles, você consegue criar uma diversificação de investimentos, protegendo seu patrimônio e ao mesmo tempo tendo possibilidades de ter um retorno maior. Já quando eu falo em aplicar, eu estou fazendo um depósito ou a compra de um ativo. Como, por exemplo, aquele momento que você faz uma transação e troca seu dinheiro, reais para dólar. Você está fazendo uma aplicação. Ou quando eu compro mais cotas de um fundo imobiliário ou compro mais ações de uma empresa, eu estou aplicando ou aportando em um ativo financeiro que provavelmente você já tem na carteira. Já economizar é simplesmente quando você guarda uma parte de sua renda mensal ou compra algo por um valor que está custando menos do que o valor de mercado, você está economizando, ou mesmo, como diria o Júlio, você deixa de comprar algo. Isso também é uma economia. Agora, quando se fala em apostar, fica claro que isso não é investimento, tá? Aliás, algumas pessoas usam esse termo de forma bem errada. Isso porque na aposta você está sujeito à aleatoriedade dos eventos, ou seja, não há nenhum fundamento econômico. Os investimentos têm o seu sucesso determinado por uma competência ou habilidade do investidor na hora de avaliar se deve comprar ou vender um ativo. Ou seja, investimento precisa ter um fundamento econômico e precisa estar ligado a algo que exista na economia, com exceção aqui às criptomoedas. Quando alguém fala em investir em ações, por exemplo, tecnicamente você está comprando pedacinhos daquela empresa. Ou mesmo quando alguém investe em títulos públicos, como Tesouro Direto, você está comprando uma fatia da dívida do Tesouro Nacional. Ou seja, na prática, quem investe está sempre comprando alguma coisa. Seja para guardar, aguardar, valorizar e vender depois, ou manter na carteira e receber dividendos. E você já deve ter ouvido falar que para o investidor é importante entender que você sempre deve ter uma carteira diversificada. Ou seja, o seu patrimônio tem que estar dividido em títulos diferentes. E isso acontece por um motivo. Diversificar é uma maneira de minimizar riscos, protegendo consequentemente o seu patrimônio final. Então aquela regrinha de nunca pôr todos os ovos na mesma cesta deve ser seguida
vida à risca ao investir o seu dinheiro, mesmo que ele esteja 100% em renda fixa. Você deve diversificar sempre. Se você começou a investir e colocou tudo em um título único, bem que você podia ir lá e diversificar um pouquinho, né? Isso porque se aquele título, por algum motivo, ficar ruim, a outra parte pode até valorizar ou estar mais protegida. Bom, basicamente essas são as diferenças entre investir, aplicar, economizar e apostar. Aliás, eu espero que você faça muito mais investimentos e muito menos apostas. Faz um teste. Quando você entrar no final do mês, você vai perceber que você tem um valor ali acumulado no investimento. Já na aposta,